Galera, estamos aqui no podcast da Paraloge, entrevistando Dani Aguiar, Anne Alma, Caio Coelho e eu, Deise Garcia, pra gente falar um pouco de música. Nani, começando um pouco aqui com você, queria saber um pouco sobre sua trajetória na música, como que você começou a sua carreira. Hoje ele é editor de música sertaneja na Deezer. E tem uma longa trajetória como artista. Como é que você iniciou e o que a música representa na sua vida? Pô, pergunta maravilhosa. Primeiro, olá a todos. Obrigado, Caio. Obrigado, Deise, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Admiro demais o trabalho curto, mas já muito impactante, o trabalho de vocês na Paraloge. Parabéns mesmo e continuem contando com o meu apoio, com a minha parceria. E a parceria da Deezer também, claro. E que prazer estar aqui com minha esposa. Te amo, meu amor. Que presente maravilhoso. Que presente maravilhoso vocês me deram de ter minha esposa junto comigo nesse momento. Tão bonito, todos tão entre legal. amigos. Exato. Então, assim, você perguntou como é que surgiu a música na minha vida. Eu não lembro da minha vida. Eu tenho 38 anos. Já sou quase um senhor. E eu não lembro da minha vida sem música, essa é a verdade. Obviamente que teve um período da minha vida que eu me vi como um músico profissional, né? Trabalhando em projetos sérios, viajando, tocando em palco grande. Isso teve um momento na minha vida que virou essa chave, principalmente por causa de uma banda que eu participei, que era o Livres. O Livres pra Adorar, que era com o Juliano Som. Tinha uma música muito forte, algumas músicas muito fortes. A mais forte era Vai Valer a Pena. É forte até hoje. Nos charts, assim, se você revirar. Mais perto. Desculpa, gente. Então, assim, eu tive algumas viradas, eu tive algumas coisas, alguns saltos na música, assim, né? Mas a música sempre esteve presente. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade. Já vou começar com uma história engraçada. Eu tinha 6 anos de idade. Na minha casa, os meus pais, naquela época, nos anos 90, o evangélico, ele era muito... Eu nasci numa casa evangélica. Eu literalmente cresci na igreja batista. E naquela época, meus pais não são mais assim, tá, gente? Vocês estão assistindo? Meus pais eram aqueles crentes mais assim, como é que eu vou dizer? Mais rígidos, mais conservadores, exato. Eles não gostavam muito que a gente ouvisse música que não era música cristã. Mas eu lembro que a gente tinha o Black Album do Metallica. Nossa, cara, mas... A gente tinha o CD dos Mamonas Assassinos. Pô. Sabe o que eu fazia? Eu acordava mais cedo. Num sábado, final de semana, eu acordava mais cedo. Deixa eu ver um negócio. A mãe dele descobrindo isso agora. Mãe, me perdoa, mas... Desde aquela época... Mais perto do Mickey? Então, assim, eu acordava mais cedo, cara, pra poder ouvir música, assim, sabe? E música que não era só música cristã. Sim. Enfim, o que eu tô querendo dizer na minha vida toda, a música esteve presente. Então, mas eu acho que o ponto de virada onde eu me encontrei um músico profissional foi no Livres pra Adorar. Que aí, a partir do Livres, eu conheci muitos artistas, ainda no cenário de música gospel. Essa banda sempre foi muito admirada por outros artistas importantes. No Livres você era baixista. Eu era contrabaixista. E rodou o mundo. Exato. Então, nos aeroportos, nos hotéis, nos festivais que a gente participava, outros artistas que eu já admirava desde pequeno e tal, vinham falar com a gente, literalmente. Legal. Eles vinham falar, por exemplo, Oficina G3, que é uma banda de rock até bem conhecida fora do meio cristão, né? Pô, cara, eu sou amigo do Juninho Afran, amigo do Duca Tambasco, cara, do Jean, sabe? Só um parêntese, quando eu estudava guitarra, meu Deus. Juninho Afran. Meu Deus, Juninho Afran. Aquela tajima craquelada, coisa mais linda, sonho de consumo. Cara, exato. É isso. Exato. Então, assim, foi uma chave que virou na minha vida, foi uma oportunidade única, assim, né? Então, daí eu comecei a conhecer os artistas, aí comecei a conhecer as equipes e tal, enfim. Aí, um determinado dia, um amigo meu me liga e fala: Dani, eu tô trabalhando numa empresa que eu nem sei o que eu vou fazer lá. Eu não entendi direito o que eu vou fazer lá. Não entendi direito o que é. Mas eu sei que vai ter uma festa no final do ano. Eu quero que você vá comigo, que eu não conheço ninguém, eu sou envergonhado. Vem comigo, me salva dessa. Essa festa era a festa de final de ano, no ano de 2014. Uma das primeiras festas para a indústria da Deezer Brasil. Olha só. Olha só. Que aí eu fui nessa festa, conheci o Henrique Leite,
Eu conheci o Bruno Vieira, que até então era country manager da Deezer naquela época. Enfim, então... Bruno Gabriel. O Bruno Gabriel Lupe, depois, né, entrou. Enfim, então esse pessoal falou, cara, o que você faz da vida? Eu falei, pô, eu sou músico e agora tô me profissionalizando em estúdio, em gravação, tal. Já toquei muito, agora quero ficar mais no estúdio. Ele falou, nossa, a gente tá precisando de alguém que mexe com o negócio de estúdio. Porque a gente quer fazer Deezer Sessions. Ah, cara. Que é um Que projeto. era um projeto muito importante. É um projeto muito importante da Deezer. Pô, Dua Lipa. Tem Deezer Sessions, tipo, Tame Impala. Tem Deezer Sessions Ed Sheeran. É um projeto bem importante. É muito importante. Então eles Que fizeram... chancelou muitos artistas Chancelou também. muitos artistas. Então eles quiseram trazer pro Brasil. Eles me ligaram, cara, você consegue gravar aqui a gente? Consigo gravar. Que aí eu vou parar por aqui, que eu já tô falando muito, mas vocês vão poder perguntar também. Não, mas... Mas aqui foi a minha primeira ligação com a Deezer e a primeira ligação com o sertanejo. Sim. Legal, Uau, legal. Muito bom. Eu quero voltar só um pouquinho. Pode voltar, fica à vontade. Na sua passagem com o Livres, como artista, isso a gente tá falando de mais ou menos qual período, qual ano que era ali? Estamos falando quais anos de ali? mais ou menos de 2013, 2014 até 2016, 17. Então você pegou bem uma transição. É que depende muito do gênero musical, né? Alguns gêneros demoraram mais, então a transição pro digital, mas você pegou uma certa transição ali, um momento em que a galera tava tateando ainda a questão do streaming, aqui no Brasil a questão do download, ou nesse segmento musical a coisa já era um pouco mais avançada. Não, eu peguei a pré-digitalização, na verdade. Porque na música gospel tem o físico até hoje ainda Tem tem. alguns artistas que vendem físico. Hoje, 2025, já é mais difícil. Mas os artistas de música cristã que vão muito às igrejas e acabam levando camiseta, caneca, porque na verdade esse é o verdadeiro sustento de alguns artistas, né? Sim. O merch que não é conhecido como merch, né? Que não era. O merch é o nome atual. Enfim. Mas esses artistas literalmente dependiam disso. Sim. Dessas vendas de CD. Viabilizava. Exato. Então, mas eu acho que é bem difícil você achar hoje em dia. Então você pegou ali aquele peguei start do pré-digital indo pro digital. Tanto que eu peguei pré que quando a gente lançou um álbum que a gente gravou chamado Só em Jesus, é um álbum que a gente gravou, foi lançado em 2000 e... Vou errar se eu falar. 2014, 2015, alguma coisa assim. Quando a gente lançou esse álbum, teve uma resistência. Eu não, porque eu sempre fui psicopata com tecnologia. É isso que eu ia falar. Ele me conta que quando lançou, assim, o primeiro... Acho que, na verdade, era do iTunes ainda, né? Era iTunes no iPhone. Que ele comprava os álbuns e ele ficava doido. E ele me conta sempre isso. E esses dias a gente achou o primeiro Mac dele, o primeiro iPod. Então ele sempre foi ligado com a questão da tecnologia. Exato. Você fez a pergunta que ele foi respondendo outras coisas, mas isso aí você sempre foi bem um entusiasta da tecnologia. Exato. Eu nunca vou bem, então, Sim. Eu nunca vou esquecer o dia que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha comprando um iPhone. Uau! Que era o iPhone 2 ou 3, eu acho, Nossa. 4, sei lá. E era muito caro. Era muito caro. Era muito caro. Que isso? Não existia essa de gastar mais de R$1.000 no dinheiro da época. Num celular. O iPhone foi elevando, né? Foi A jogando a gente regra pra cima. comprava o 1 quando saía o 4. Era tipo esse... isso. Exato. Aí eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. E aí eu fiz minha conta no iTunes, na época. E eu lembro que, cara, meu cartão de crédito que eu tinha no limite também era, tipo, sei lá, R$500, vai. De hoje. Eu gastava o limite inteiro comprando, sabe o quê? Comprando o álbum no iTunes. Caramba. Que era $9,99. Vocês lembram disso? Sim, sim. Era. Cara, e uma época que tava muito... Acho que ainda as redes P2P já estavam meio em decadência, o streaming tava começando nessa época. Tava começando nessa época, só que o iTunes ainda não tinha virado o Apple Music, né? Era dar Então você tinha que comprar o produto. Que as pessoas compravam no iTunes os álbuns Uhum. ou faziam download pirata e colocavam no iTunes de uma forma... Exatamente. Nossa, legal. rolava isso também. Que não era uma forma Era. correta. O que a Apple sempre quis é que você comprasse Sim. o produto, que é até uma filosofia maravilhosa, que a gente na Deezer mantém até hoje, dessa honra aos compositores, honra aos artistas, né?
essa filosofia a gente tem até hoje. Né? Quem Exatamente. trabalhou pela Exatamente. arte. Exatamente. Mas eu nunca vou esquecer da madrugada que eu fiquei configurando meu iPhone novo e eu procurava aqueles álbuns de CDs que eu tinha emprestado e a galera não tinha me devolvido, eu nem sabia onde estava mais. Eu falei, gente, tá tudo aqui, velho. A $9,99. Tem Vou tudo ter que na palma comprar. da mão. Vitalício. Exatamente, vitalício. Então isso mudou a minha vida, assim, E sabe? não É corre muito o louco. risco de riscar e ficar lá o CD Perder. do lado. Ninguém vai te É. pedir emprestado E ainda e vinha não com- devolver. Esquecer Então E ainda tem... vinham com todos os metadados corretamente. Correto. Não vinha com Pô, underline, cara, ponto, MP3, underline. Nossa, aquilo era terrível, né? É. Cara, Tem ficha técnica, que é saudade de ficha técnica também, né? Preenchida corretamente. Eu falei que eu tô ficando um senhor. Quem tem saudade de ficha técnica entrega muito a idade, mas eu lembro que tinha ficha técnica tão rica. Eu sempre fui músico, psicopata com música, psicopata com tecnologia, tudo que eu tô te falando. E eu lembro que tinha ficha técnica que falava o nome dos músicos, nomes dos estúdios nossa. que foram gravados e quais instrumentos foram usados nas faixas. A nível de modelo e marca. Não, dele marca. Caramba. Dele marca. Isso é surreal, né? É, Assim, cara. Que eu sinto falta disso. Eu Demais. sinto falta- pra quem Cara- é entusiasta, isso tem um É. grande valor, porque Muito. é uma coisa que a gente não consegue hoje estudar e entender como que a música foi construída. Pô, exatamente. Aí o músico que tá lá na sua cidade pequena, ou um artista que sonha, às vezes ele fala, cara, eu não sei nem por onde começar, que instrumento que eu devo ter? Sabe? Não tem uma referência. Tipo, o que que é um violão bom? Sei lá, sabe? Tipo, eu gosto muito daquela sonoridade, mas qual foi o instrumento? Exato. Quando você sabe a ficha técnica com detalhe, você fala, pô, o artista tal usa um violão tal. Então quando eu puder, o dia que eu puder vender ingresso, fazer um show, pro meu primeiro cachê mais legal, eu vou comprar o violão tal. Eu passei por isso. Eu venho do sertanejo, a minha história como músico, Que eu venho sei do que sua história sertanejo. também é parecida com a minha. Cara, eu conheci Godin com o Vitor e Léo. Cara, lembra do Godin, velho? Que sonzeira. Conte essa absurda. história. Nós estamos Vitor e entregando Léo. muito a Não. nossa idade nessa não, conversa. Não, Mas você já falou Foca. desde o início quantos anos você tinha. Ó, não Eu dá já nem entreguei pra logo. sentir. É. foca, mas é isso, de você ver um instrumento bacana e você ter a referência. Uma coisa que eu sinto muita falta é do encarte do CD, cara. O Pô, encarte era muito demais, legal. cara, Você vê toda aquela demais. sessão de fotos, tipo, o fotógrafo acreditado, onde foi, quando foi, todas A as letra. letras. É. Cara, era muito bom. O álbum do o- Ruge veio com purpurina, me fez comprar o Sim. álbum original. Olha só. Cara, é isso aí não tem preço, Tem né? preço para o fã. É, tem muita coisa Não que o tem digital preço pro ainda. fã. Digital ainda vai. Mas acho que passou por um momento que o digital ele entregou simplicidade. Era aquilo. Você tinha tudo na palma da mão, desse tamanhozinho, num aparelhinho pequenininho. E, cara, você só queria ouvir. Exato. E agora eu acho que tá voltando, talvez, a galera que é um pouco mais de riqueza e detalhe de dado, né? Como é que o digital vai acompanhar isso? E a Deezer está se movimentando nesse sentido, Pô, que maravilha. porque a Deezer começou a pedir mais metadados. Os metadados, o que são? Explicar, porque às vezes a galera nunca ouviu falar desse Perfeito. termo, né? Os metadados são as informações que os artistas independentes, que as grandes gravadoras mandam para nós junto com o fonograma, junto com o áudio. Eles mandam o áudio, o arquivo de capa e os metadados. Então, Por nesse, favor, a gente, pessoal, não deixem de lado os metadados. Principalmente, olha, nossos clientes, parceiros, por favor, isso é super importante na distribuição, é vital. A gente está ouvindo aqui de um parceiro, De um exato, editor. né? De um Exatamente, editor, o quanto isso é exatamente. importante. Exatamente. Enfim, então eu acho que eu acredito que a gente vai se movimentar e se conscientizar cada vez mais, até para que a gente honre mais até as pessoas que estão por trás dos palcos, sabe? Por exemplo, eu pesquiso muito sobre Max Martin, por exemplo, que é um produtor musical de música pop. Britney Spears, Backstreet Boys. Backstreet Boys, NSYNC, Taylor Swift, enfim. É o cara. o topo da cadeia da produção de música pop internacional, vem dele, né? Então, por exemplo, a gente consegue encontrar, mas não com muita riqueza, alguns sites que têm a discografia das faixas que ele... os produtos que ele já produziu e tal. Só que eu sonho e eu ainda acredito que digitalmente a gente vai ter mais informação e isso vai estar em plataformas mais evidentes. Legal.
sabe? Eu torço muito por isso. Eu torço para que compositores também tenham a evidência que um artista tem ali de frente. Total. Sabe? Porque ele é muito importante na vida de um artista. Sim, no ecossistema não depende só do intérprete, né? Depende de uma cadeia de profissionais que também são remunerados na música e tudo precisa ser muito bem descrito com os metadados para que essa cadeia seja remunerada da forma correta. Exato. Não deixe ninguém de fora de quem trabalhou por essa arte estar disponível para o seu público. Exatamente. E antes de a gente começar a falar um pouco sobre playlists, a sua trajetória no sertanejo, como acontecem as escolhas editoriais, eu queria falar também com uma artista independente, que é a Anne. Que é a artista mais linda desse Brasil, desse mundo. Olha aí, tá, ó. gente? Anne Alma, a artista mais linda desse mundo. Meu Deus. Queria saber um pouco de você como artista independente. O que você sente falta no apoio de gravadoras, né? Não gravadoras, mas distribuidoras, de tudo que você já percorreu até agora. Onde você sentiu uma falta de apoio? Quais foram os seus desafios e também os seus acertos como artista? Olha, eu acho que pra mim essa é uma pergunta até um pouco mais delicada de responder, porque infelizmente eu me acostumei com meu marido resolvendo as coisas pra mim. Olha aí. Então eu coisa fico com a boa. parte de ser o quê? Felizmente. A cantora que grava e que canta, mas eu ainda sinto que, de certa forma, mesmo sendo uma cantora independente, o contato às vezes com a distribuidora pra resolver alguns problemas é sim um pouco mais delicado. Então eu já tive um problema que foi até recente, que uma pessoa aleatória, que eu imagino que não estava nem no Brasil, subiu um monte de áudio no meu perfil da Deezer, Spotify e tudo mais. E eu não conseguia de jeito nenhum derrubar aqueles áudios. Só que eram áudios de cover, que eu não tinha autorização para subir nesses perfis, Não, e eram que estavam áudios sendo monetizados e Exato. eu não estava recebendo nada e também não deveria, porque não Sim. tinha Não era autorização assim. para isso. Mas tava atrelado Não, a e essa eram coisa. Mas áudios, estava sabe na assim, minha- de vídeos de Instagram. Não eram O GC. produtos, não eram fonogramas, videogramas. Conexão que- Era post de Instagram. Aí que o pessoal tava fazendo? Tava printando a tela, extraindo o áudio desse post de Instagram e subindo no perfil dela. É que foi mais do YouTube nesse caso. Foi mais no YouTube, né? Que tinha um Tá. áudio assim até um pouco melhor. Então acho que a maior dificuldade que a gente enfrentou Verdade, foi tudo de foi YouTube. no sentido de não ter essa autonomia. A gente não conseguia derrubar Uma facilidade. esses áudios, não tinha como. Foi bem Então a difícil. gente tentava aqui, tentava ali, não dava certo. Aí recentemente esses áudios sumiram e eu até fiquei de perguntar pra ele se isso de fato foi resolvido pela distribuidora ou se a pessoa que tinha subido teve algum problema com isso e teve que remover. Sim, Mas não foi a por enquanto- distribuidora, mas realmente é uma coisa... Sim. Não é uma coisa... Não tem uma prontidão, assim, Sim. sabe? E não tem uma autonomia, assim, o E a gente- perfil é meu. É. Mas eu não consigo entrar lá e tirar uma coisa que não era nem pra estar ali. Sim, É. sim. Então acho que até agora esse foi a dificuldade É assim, que não é maior que a nem gente... culpa também da distribuidora, porque a distribuidora também tava ali no meio do caminho, tipo, Sim. sabe? O que acontece que muitas pessoas não sabem, e acho que é bom a gente também dar um panorama, as pessoas, né, os artistas e os usuários comuns, eles não conseguem subir músicas de forma independente totalmente nas plataformas. Elas precisam de um meio de caminho. Exato. Meio do caminho é uma gravadora ou uma distribuidora. Perfeito. Caio vai poder falar melhor sobre isso, mas o nosso papel na Paraloge é o de distribuidora, de auxiliar o artista a colocar e impulsionar a sua arte dentro das plataformas. Esse é o papel da distribuidora digital. A gente é o meio do caminho entre o artista e as plataformas plataforma para digital, chegar exato. ao público. Exato. Perfeito. Isso acontece justamente, inclusive, para manter-se um padrão, para ter um critério, um controle de Tá. qualidade. E, assim, erros podem acontecer, mas a velocidade na resolução é uma coisa super importante. Tem que estar presente, né, esse suporte. Mas isso acontece, esse caso de acontecer talvez uma mescla ali, um endereçamento não deu muito certo, mas deve se resolver rápido, né? É que eu acho que, na verdade, não foi nenhum problema com a distribuidora, porque não foi ela que subiu aquele conteúdo, então realmente acho que seria até difícil de conseguir remover. Eu acho que ficou um pouco confuso a quem eu poderia recorrer
pra fazer Quem isso. resolve Porque eu meu tentei problema? suporte com as outras plataformas e era uma coisa tão burocrática que chegava numa parte do caminho, a gente até meio que desistia, porque você manda e-mail, você manda reclamação e não tem, de fato, uma resposta, porque você precisa dar muitas informações que eu nem tinha nesse caso. Então foi assim, no sentido de não saber exatamente a quem recorrer para conseguir resolver esse problema. É, E eu penso, e uma a coisa gente já que- teve essa dificuldade com uma pessoa que sabe bastante, que trabalha com isso. Então quem está Imagina- começando, que É não tem o exato. suporte... Isso. E uma de coisa fato que eu não- até queria aproveitar para dizer pro pessoal, é muito importante ter um serviço desse, uma Paralogue, como por exemplo, perto de vocês, porque uma coisa que dá problema é música digital, gente. Dá problema. Até o problema mais clássico são os homônimos, né? Perfeitamente. Que são os nomes muito parecidos uns com os outros, até que se escrevem do mesmo jeito, se Sim. digitam Sim. da mesma forma, e há uma mistura de catálogo. Então vamos supor que existe o Dani Aguiar aqui, e também pode existir um outro Dani Aguiar no sul do país. Como diferenciá-los? Como diferenciá-los? Então existe muito esse problema de talvez o meu catálogo, que era para estar no meu perfil aqui, vai para o outro Dani Aguiar lá do sul. Aí a música que o Dani Aguiar do sul lança vem, sabe assim? É uma mistura É, que uma distribuidora consegue te ajudar nesse sentido. perfeitamente. Com É todos um os dos- metadados com os corretamente. metadados corretos, Exatamente. é um dos problemas que dão no um. dia a dia de música digital, né? Esse Por problema isso a de tracking. importância de ter alguém perto, assim. Com Pra caramba. certeza, com certeza. O que às vezes pode impactar negativamente numa resolução dessa é o alto volume de lançamentos. As distribuidoras, elas, ao longo do tempo, ficaram um pouco escravas, digamos assim, de volumes, de grandes volumes de lançamento. O mercado solicita muito isso. E aí o suporte realmente vai ficando cada vez mais escasso, precário. Mas é interessante essa questão do homônimo, né? Isso acontece, tem muito problema quando envolve um artista que é inédito. Então, já Exato. existe o artista, o Dani, e aí a gente tem um artista homônimo e ele é o primeiro lançamento dele. Uhum. Né? Então, a distribuidora ela precisa indicar, cara, isso aqui necessita da criação de um perfil. novo indexador, de um novo É. perfil ali. Exato. Porque, às vezes, um artista ele pode trabalhar com N distribuidores e passar por gravadores e ter ali no seu catálogo vários produtos administrados em lugares diferentes. Então, realmente, o perfil do artista ele é um index, ele é um indexador. Às vezes, você vai buscar suporte com a sua distribuidora, mas o problema, o produto que te causa o problema não veio Sim. dali. Que foi exatamente Então, o que aconteceu. exatamente. E a DSP ela vai solicitar que você entre em contato, mas como que você entra em contato? Você não sabe de onde veio, Sim. quem distribuiu, o que aconteceu. É bem complicado, é bem E acho complicado que nesse quem tá momento. fora não sabe muito. Eles acham que você é cantor, você vai entrar lá nos seus perfis e você consegue Manipular, administrar. né? Não é tão Não. simples assim. Não, não Existe é. todo um processo, né? Sim. Que foi o que a Daisy explicou. É Perfeitamente. interessante isso, porque Mais perto do microfone. toda essa parte das dores dos artistas, elas se encontram muito com o serviço que a distribuidora presta, que é não só distribuir a música do artista, mas ela tá lidando com um sonho. Exatamente. Então, é importante aparar todas as arestas para que tudo esteja perfeito para um editor entender aquele lançamento, entender todo o trabalho que foi feito antes, durante, pós, e colocar numa playlist para que ela seja ouvida pelos usuários. Totalmente. Porque os usuários hoje, eles não vão simplesmente não conhecer um artista e procurar por ela assim, do nada. Sim. Então, o papel do editor é, de fato, conectar os artistas, novas músicas, Totalmente. ao público. E Totalmente. você, como editor do sertanejo na Deezer, Sim. como você sente, como que uma música te toca, como acontece essa escolha editorial? Sim. Olha, a escolha editorial é assim, ela tem vários aspectos que me tocam. E uma coisa interessante falar, não existe uma fórmula, não existe uma cartilha que cada editor de música lê e segue, não. Eu conheço muitos editores, né? Porque a gente está na indústria, a gente cria amizade com os amigos da própria Deezer, e a gente também conhece dos outros parceiros, das outras DSPs. E cada um, a gente vai conversando, eu vejo que, literalmente,
Cada um tem um perfil, Método. um método, né? Mas o que tem duas coisas assim que tem uma coisa meio cruel até que eu vou confessar aqui, que é primeiro a produção musical. A produção musical tem que estar minimamente É difícil, né? apresentável. Olha que isso é muito importante pra falar pros nossos ouvintes. A galera acha que isso é óbvio, isso não tá óbvio aí por aí não, tá, gente? Então assim, às vezes eu dou play em algumas coisas que me chegam, o violão está extremamente desafinado. Ou sei lá, uma guitarra extremamente desafinada. A sol geralmente fica ali mesmo. Ninguém afina, né? A sol de uma guitarra. O que é a sol de uma Les Paul? Uma Gibson Les Paul. Não existe afinar. Afina na mão. Mas você tem que afinar o instrumento e afinar a mão, né? Afina na Afinar mão. o dedo. Ah. Enfim, então, são aspectos que me pegam. E eu vou ser sincero. Tem que estar minimamente bem apresentado. Ah, mas você é um músico, então você é um crítico de música que diz o que é certo e o que é errado. Não, gente, tô falando o meu método, sabe? Eu prezo pelos meus usuários. Eu quero que os meus usuários tenham a certeza de que eu tô indicando música de qualidade. Isso é curadoria. Isso é curadoria. Curadoria, esse é o papel. Exatamente. Então, o primeiro corte é produção musical. Segundo corte é composição no sentido assim de não só de como que a música está soando com a questão dos instrumentos, do arranjo, não. Eu também me reparo, e eu também tento sentir o que o refrão vai entregar. Sabe assim? Porque eu tenho pra mim que a música é uma construção, né? Você introduz ali, a introdução é literalmente você introduz o que está por vir. O verso você começa a pincelar, aí tem a vem o famosa clímax. ponte e tal, pra te entregar pro refrão. Esse lugar que o artista quer que você chegue, sem dar skip, sem passar pra próxima música, Você tem que sentir se vai tem rolar. que sentir, cara. Exatamente. Dani, pergunta difícil. Só um parêntese Vai, aqui. manda braba. Tem fórmula, tem minutagem Não, perfeita. eu só não. Rola aquele papo? Refrão, Rola muito. Então. E aí? É polêmica? Rola muito, mas eu também vou. Olha que legal a gente tocar esse assunto, porque criou-se uma história de que. Não sei quem falou isso. Eu não sei se é meio que aquela fofoquinha que um fala aqui Vai, ó. Se torna uma verdade, e se torna né? uma verdade. Exato. Ó, um berrante tocando no meio do nada. Ô, E maravilhoso. olha quem tá tocando o berrante. Quem que tá Tô tocando? tocando um berrante aqui. Eu não tô conseguindo ver. Diretamente de Barretos, no Rancho Agroplay, hein, pessoal. É Sérgio Reis que tá tocando esse... Por um acaso, é o Sérgio Reis Apenas que o tá Sérgio tocando Reis esse que tá berrante? tocando berrante, tá? Eu não tô tendo visão pra lá. Vocês já bateram continência pro Sérgio Reis hoje? Eu falei, eu falei, Já. esse aqui é autoridade, tá passando do meu lado. Com o Sérgio Reis tocando berrante do nosso lado, a gente tem que parar tudo. A gente tem. Se tiver uma introdução de 20 segundos de um modão de viola e tiver o Sérgio Reis tocando berrante, é válido ainda? Rapaz, isso é sucesso, é hit. Esse é o ponto. Isso aqui é hit, meu velho. Esse é o ponto. Não tem fórmula então, Dani. Não tem fórmula. Até uma coisa que se criou é que o usuário que tá na Deezer ou que tá em outras plataformas não tem mais paciência. Então você tem que cortar a sua introdução, você tem que chegar o mais rápido possível e principalmente antes dos 30 segundos, Prender. você tem que prender a atenção do usuário e tal. Criou-se isso, ok? O que você acha disso? Porque isso é um Uma pouco de polir uma grande besteira. a sua arte, Desculpa né? a sinceridade aqui, acho uma grande besteira. E ó, uma coisa muito interessante que eu li em algum lugar ou alguém me comentou. É assim, e também cria-se uma coisa assim, que as crianças de hoje em dia, os adolescentes, só querem saber de trap, eles só querem saber de funk, ninguém gosta mais de rock, não sei o quê. Eu tava vendo depoimento de um empresário da música que ele levou os filhos pequenos pra assistir o filme de Queen. Nossa, filmaço. Esse último filme de Queen, maravilhoso. Hã? O Bohemian Rhapsody? Exatamente. Perfeito. Bohemian Rhapsody. Que é assim, É incrível. é incrível. O filme começa, Assisti eles umas tocando 8 vezes. no Live Aid dos anos 80.
é assim, você arrepia do começo ao fim nesse filme. É o início e o fim. É o assim. início e o fim, e tem muita parte de estúdio e da relação deles com gravadora também, que é legal de assistir. Enfim, Tem. eu sei que esse colega que eu vi falando, ele falou, cara, que os filhos não conheciam o catálogo de Queen, ficaram literalmente apaixonados, psicopatas com Queen. Aí. Caramba. E vai ouvir a introdução de Queen. E aí? Não, é justamente esse o ponto. Tem aquela cena da gravadora que eles saem e dá uma pedrada na janela do Exatamente. diretor. Exatamente. O que seria do Pô, Pink Floyd? O que seria do Queen? Exatamente, porque, inclusive nesse filme, existe aquela tensão, né, entre gravadora Sim. E artista. e os artistas falando, não, o Freddie Mercury, né? Eu acredito que esses arranjos dessa música, da Bohemian Rhapsody, inclusive, Isso, perfeito. É dela ele fala, eu acredito que esses arranjos dessa coisa meio coral gregoriano, eu acredito nisso, eu acredito que vai dar certo. Aí tem a parte da gravadora, né? Tipo, nossa, você tá viajando, isso aqui nunca vai dar tocar certo. na rádio, É, tem que ter 2 exato. minutos e 40 segundos. Exato. Sabe? Não tô dizendo, é bom da gente deixar claro que não é que gravadora é sempre contra o artista, contra Não. o sonho dele. Não. É um Não é direcionamento. Tanto que a gente pode aqui trazer uma lista de AIRs memoráveis no Brasil. Com né? certeza, com certeza. AIRs que acertavam assim, ouviu um verso e falou, isso aqui é hit. Ouviu outro, não, isso aqui não vai dar certo. Em um determinado momento você tem um direcionamento comercial que às vezes vem de uma outra camada. Mas enfim, aí cada Exatamente. corporação tem a sua Exatamente. estrutura. Exatamente. Enfim, então assim, eu não creio nessa coisa assim, se você entendeu que a música pede uma introdução, faz a introdução que sua música pede. Não fica com aquele medo assim, mas se minha introdução tiver mais de 8 segundos, 10 segundos, o usuário vai dar skip, vai passar minha música. Não fica com esse medo não, gente. Até porque tem que ser uma coisa verdadeira, né? Você já não pode tentar encaixar num padrão só pra pensar que vai fazer muito sucesso. Pelo menos Exato. eu, como artista, eu sempre falo pra ele. Eu acho que, às vezes, falta um pouco mais de verdade da pessoa acreditar naquilo que ela tá fazendo e não só mirar no sucesso. Porque quando a gente faz de coração, quando a gente entrega 100%, e música é uma arte. Então a gente não pode ficar podando, a gente não pode ficar pensando só em vender, em fazer muito sucesso. A gente Exato. tem que se conectar com quem tá ouvindo. Então, se você acha que a música tem que ter 10 minutos, ela pode ter 10 minutos e vai ter gente que vai ouvir. Inclusive um caso da Taylor Swift, que é uma cantora que eu amo. E ela tinha uma música que já era muito famosa. Um dia, numa entrevista, sem querer, ela falou, gente, eu tinha uma versão de 10 minutos dessa Nossa. música. E ela soltou, achando que nada ia acontecer. Soltou essa informação. Depois disso, os fãs ficaram tão malucos que ela teve que lançar a versão de 10 minutos. E a versão de 10 minutos é a que todo mundo mais ouve. Então não Que tem é o quê? realmente Gen uma... Z? Originalidade. Que é Gen Z. Isso. E todo mundo falando, não, a Gen Z não gosta de introdução. consegue escutar mais do que 2 minutos, não tem atenção suficiente. Mas é aquilo, gente, se a gente cria uma receita de bolo, as pessoas Exato. começam a seguir, e aí você tem diversas músicas com 1, 2 minutos iguais, com o mesmo tipo de sonoridade. Exato. É tudo a mesma coisa. O que te Exatamente. diferencia? Como Exato. você sente, Identidade. como artista independente, essa vontade, essa ânsia de se diferenciar? Como é pra você, assim, pra não... Complementando ainda Não- a questão da Daisy. Com um esposo, músico, arranjador, produtor musical, viveu um lado da moeda, foi pro outro lado da moeda. Profissional da música. Profissional da música, editor, curadoria. Como é que funciona a parte de arranjo? É o que eu acabei de falar. Eu acho que, como artista, eu sempre prezo muito fazer uma coisa que eu vou amar, que eu vou ter muito orgulho de escutar. Eu tento não me prender a nenhum padrão, a nenhuma modinha, porque eu tenho muita certeza da minha identidade. Então, se eu fosse uma cantora sertaneja, eu poderia me inspirar numa Ana Castela, mas eu não quero ser outra Ana Castela. Eu quero ser quem eu sou. Até Original. porque já Ana existe a Ana Castela. Perfeito. Mas eu sinto que hoje, muitos artistas, eles querem justamente já trilhar um caminho que alguém já passou antes. E acaba virando mais do mesmo. Então, quando você tem verdade, quando você sabe a sua identidade, querendo ou não, você vai se diferenciar
E ser diferente às vezes é bom, porque se tá todo mundo pintado de prata e você é um dourado no meio do prata, vão te ver ali. Não tiver. Pô, que é melhor Entendeu? destaque que esse, É né? isso. Ser diferente. E eu sou muito prova disso, porque o processo de gravação da Anne, desde o começo, isso que é legal também, os artistas, prováveis pessoas que têm um sonho de ser artista, talvez não se atentem muito a isso. Mas a Anne, ela é primeiramente o que ela falou, eu sou prova de que ela é muito fiel ao que ela sente, ao que ela tem no coração dela, a primeira coisa. Não importa se é um padrão, se não é, se tá na moda, se não tá. Não importa, eu sou prova disso. Não é porque ela nem é minha esposa, não é porque ela é linda e não é porque ela tá na minha frente, não. É verdade. É verdade. Eu não tô escondendo isso. embaixo da mesa, porque nem Exato. dá. É sensato. E outra coisa, a Anne, minha esposa, ela sabe o que ela quer. Então, tem aquela famosa frase, O né? produtor é excelente, porque você trabalha com a Excelente. tradução. Não precisa fazer Excelente. diversas tentativas para achar Exato. sua Tem sonoridade. Tem aquela famosa frase, né? Que, pra quem não sabe onde quer chegar, Qualquer Qualquer caminho caminho. serve. Exatamente. Então, a Anne sabe, por exemplo, ela fala assim, nessa música aqui, eu não quero que tenha muito barulho. No sentido de Aí vai o produtor muita guitarra, pegar, entender. muita guitarra, muita informação, muita cobertura de teclado. Nessa música aqui eu quero que seja uma coisa mais crua e eu quero que seja uma coisa mais leve para que a pessoa consiga entender a letra profundamente e ela consiga sentir a suavidade que eu tô cantando. Sabe assim? Ou seja, tô dando um exemplo Sim. de como que um artista que sabe onde quer chegar e sabe o que quer fazer, conhece a sua identidade, né? E não tem vergonha da sua identidade. Eu acho que isso aqui é um fator importantíssimo para um artista que quer chegar em algum lugar diferente. Perfeito. Sabe assim? O Mas eu público acho- sente, a curadoria sente isso. Sim, mas complementando a pergunta que você me fez, eu acho que por ser uma artista independente, então eu não tenho ninguém aqui na minha cabeça me cobrando alguma coisa. Uhum. Então, eu nunca trabalhei diretamente com uma gravadora, então eu ainda consigo ter essa autonomia de fato fazer uma coisa que eu acredito, que eu gosto, que tem a minha cara. No seu tempo. Sim, exato. No meu tempo, a cantora de home office, você sabe? Esse é o meu termo. Não, exato. Que é a parte gostosa também de ser independente. Sim. Né? A gente estava até conversando agora há pouco. Que nesse segundo semestre a gente vai se dedicar muito ao trabalho da Anne, porque a minha esposa ela só tem alguns singles picados. Apesar dela ter um resultado, para um artista independente, é um resultado incrível nas plataformas digitais, né? Sem plano de marketing, sem investimento Investimento é a palavra. Né? Exato. Então, nesse segundo semestre a gente vai se dedicar. Mas olha que coisa gostosa. Uma coisa que é a verdade dela também, uma das coisas é que ela gosta muito de country music. Olha aí. E o country pop. Mas no sentido de ser mais suave, sabe? Mais orgânico, violão de aço, de verdade. Um indie. Sabe assim? Uma coisa... Indie folk. Exato. quase isso. Essa coisa do folk, essa coisa da pureza, Uhum. sabe? Desse som. Eu penso Hein? logo na Taylor Swift. Não entendi. Eu penso logo na Taylor Swift. Se a gente pensa a gente tem 40 minutos. Ah, já se passaram 40 minutos? Meu Deus, falamos pouco. Cara, eu falo É, demais, gente. Me perdoa. Rendeu, Por favor, condensou em hora. continue falando. Me perdoa. Mas enfim, nesse próximo trabalho a gente vai colocar ainda mais... vai estar mais nítido ainda essa sonoridade do country, essa sonoridade do acústico, do pop. Misturado com o pop, isso vai estar na... É que no meu gênero, hoje em dia, não existe muito disso. Então, se eu pensasse em seguir a receita do sucesso, Exato. a gente jamais Que gravaria estamos falando de nesse- música cristã, acho que a gente não falou isso, Sim. né? Que minha Estamos esposa é falando de uma, música é uma, cristã. é uma Cantora gosta. artista de música gospel, músicas cristãs. E que no exato. meio não tem muito disso, pelo menos não aqui no Brasil. Uhum. Então eu falei pra ele, é isso que a gente gosta, é isso que eu me vejo fazendo, então vamos seguir esse caminho, e seja o que Deus quiser. E até agora tem dado super certo. Pô, Então não vamos desistir. Se exato. Deus quiser. E uma vez eu comentei isso com o Dani. Enfim, você tem ali uma pessoa, eu mesmo, gosto de rock, gosto de jazz, gosto muito de sertanejo, Uhum. e eu vou ouvir música cristã. Geralmente eu caio num rock leve, Uhum. worship, Uhum. alguma coisa nesse segmento. Não tem muito a ver com o que eu ouço Uhum. fora da música cristã. Uhum. E assim, talvez por
não ter muita opção, ou talvez por eu não ser impactado por outras opções de gêneros dentro da música cristã, ou por talvez não buscar. Mas é importante isso, tem opções, você consegue gravar um country pop leve e dentro da música cristã. Sim. Como uma opção para quem curte isso também fora, que curte outro tipo, um outro segmento que lida com outro tema. Exato. Isso é importante, mas geralmente as pessoas vão ouvir uma música cristã, cai geralmente num nicho muito parecido. Exato, cai geralmente no worship que a gente fala hoje em dia, né? Que é aquela adoração moderna, com influência dos australianos, que é do Hillsong Church, né? Que O montaram uma Infinity banda. Pad, pra sempre Exato, lá. montaram uma banda que é o United, que é maravilhosa, inclusive. Essa banda meio de misturar uma coisa de rock britânico, com influência do U2, com influência do Coldplay, e colocaram Delays isso lindos e maravilhosos. delays, reverbs maravilhosos. The Edge. Depois é um podcast pra gente falar só de The Edge, o guitarrista do U2, exato. Mas enfim, então isso funciona muito bem nas igrejas. Por exemplo, quando você frequenta uma igreja evangélica hoje em dia, até a católica carismática, né? Existe essa sonoridade, até porque essa sonoridade facilita para que as pessoas cantem. Você tem na palma da mão um controle da dinâmica. Você controla a Você consegue dinâmica. controlar bem a dinâmica. A harmonia é uma harmonia que não é mais simples de ser tocada. Então não precisa ser um músico extraordinário que tem estudado na Berkeley, em Boston, ou no Conservatório de O Tatuí. foco fica mais no intérprete? Não entendi, O desculpa. foco fica mais no intérprete, O nesse foco caso? fica no intérprete, o foco fica mais na letra e na igreja cantando. Uhum, Esse que é o foco. entendi. O foco não é seu arranjo, o foco é fazer com que as pessoas que estão ali naquela igreja, naquele auditório, cantem. Esse é o foco. Cantem junto, Cantem em comunidade. junto, em comunidade, perfeito. Então as melodias são melodias mais favoráveis, arranjos mais favoráveis para que a igreja cante junto. Proporcionar isso. Exato. Só que uma coisa que a gente esquece isso a gente tá falando do sábado e domingo. E os outros dias da semana? E de segunda a sexta, exato. E pra viajar? E pra viajar. Não rola lá E de segunda a steel sexta. guitar? Exato. Tal. Para dirigir. Exato, para dirigir. Então, um outro gênero que tem se despontado e está cada vez mais forte no segmento de música cristã é o trap. Existe hoje em dia o trap gospel, Legal, cara. Olha aí. que tá crescendo demais. Eu montei uma playlist na Deezer que se chama Fé no Trap. Que é uma playlist de mais... Ótimo título, Ótimo. tá? Que você viu, né? Criativo. Que é fé no trap, fé no movimento trap e também fé em Deus em formatos de trap, de músicas com arranjos de trap, né? Com a linguagem de trap. Enfim, então essa playlist entrou nos charts de playlists mais ouvidas da Deezer Brasil esses dias. Uau! E eu não é que eu fiz desacreditado, eu fiz aquilo acreditando pra caramba. Mas eu não acreditava que ia chegar nos charts de playlists editoriais mais ouvidas tão rápido. Tem menos de 6 meses. Deve ter máximo 6 meses que essa playlist editorial foi criada. Né? Ou seja, de segunda a sexta as pessoas podem ouvir outra coisa. Tem assim? Exato. outros estilos ali que podem casar muito bem. E com certeza vai ter gente que quer ouvir um country pop, Com certeza. quer ouvir uma coisa mais acústica, mais suave. Na segunda a sexta, talvez as músicas da Anne nem sirvam para isso que a gente tá falando. De serem músicas cantadas na igreja, né? Nos louvores das igrejas, nos momentos de música. Mas com certeza de segunda a sexta vai ter alguém que vai gostar. Maravilha. Maravilha, maravilha. Que é a Sim. beleza de ser independente. Que ela Essa- consegue decidir o que ela quer. Tudo tem um lado bom e um lado não tão bom. Mas por Exato. enquanto tá sendo ótimo. Por enquanto tá sendo ótimo. Maravilha. Que maravilha. Gente, eu queria também saber um pouco sobre o seu trabalho, o seu dia a dia na Deezer, além das playlists de gospel, mas as playlists de sertanejo, Uhum. de toda a curadoria que você faz. Mais ou menos quantas músicas você escuta Que eu escuto por semana, por semana? sem brincadeira, pode colocar aí mais de 1000 músicas. Mais de 1000 músicas. É muito. Você tá vendo, artista independente, como é a competição? Exato. Pra você chegar lá nos ouvidos do editor? Exatamente. E é muito importante também que seja falado, para nós que vivemos a indústria, isso é óbvio, mas talvez não, eu acredito que a gente tem que falar sempre sobre o processo de pitching. Com certeza.
é essencial pro Aí é a editor área da ter Daisy. um contexto, né? Não é? Porque sem o processo de pitching, eu não conseguiria ouvir sua música. A música do artista independente, né? A música do artista que tá sonhando, ou até um potencial hit. Eu preciso ouvir, né? Pra gente poder colocar nas playlists editoriais que ajudam muito na caminhada de um artista, principalmente um artista independente, né? Às vezes uma playlist editorial pode mudar a vida de um artista Com independente. certeza. Dani, Né? pergunta polêmica, mais uma. Uhum. O que importa mais, o lançamento ou a trajetória em que o lançamento se encaixa? Eu acho, Pontualmente ou a história que escreve? Qual ela faz parte? Ótima pergunta. eu acho que uma coisa, se eu entendi sua pergunta, eu creio que uma coisa precisa complementar a outra, né? Por exemplo, uma coisa que a gente tem que desmistificar também, eu como editor eu consigo falar pra vocês, né? Tem artistas sólidos e grandes que falam assim, ó, Deezer, nós estamos com campanha nesse single novo desse artista X gigantesco, nós estamos com campanha nessa música Mídia aqui. robusta. Mídia robusta, plano de marketing, investimento nisso, investimento naquilo e tal. Gente, pode ser que essa música não dê em nada, tá? E depois? Exato. O que vem? E depois o que vem. Então, eu vejo nos olhos das pessoas que estão envolvidas até uma frustração. Sabe assim? Porque na música é isso também. Você não consegue prever o que vai acontecer com uma música, sabe? O cara emprega toda a energia dele naquele momento, especificamente. E o dia seguinte? Que eu acho que eu fiz essa pergunta justamente porque eu acredito muito que o dia após o lançamento, Exato. e o que vem depois disso? Pra Exato. mim eu acho muito importante. É muito importante, é muito importante. Então, assim, eu acho que uma coisa complementa a outra. E uma coisa bem interessante também que eu, como editor, sempre pondero. Eu falei pra vocês um pouco do meu método. Eu falei dos pontos que me chamam a atenção quando eu ouço uma música. Mas uma coisa que eu sempre digo, quem anda comigo já conhece, que eu trabalho pro editor da Deezer. Eu trabalho pro usuário da Deezer. Com certeza. O que mais me importa é a satisfação da pessoa que está usando a Deezer. É isso. Sacou? Então eu faço eu tento achar esse belo equilíbrio entre o que eu acho que vai ser bom, o que eu acho que o usuário vai gostar, e depois de uns dias a gente tem métrica. O que Nós de temos fato o usuário está o achando. que de fato o usuário está achando. E Exatamente. assim, é importante, Richie, só voltando aqui no que você falou sobre o que está sendo feito na trajetória, que o Caio também comentou. Desculpa, eu respondi a sua pergunta? Demais. Era mais ou menos isso? Perfeito. Tá. Imagina É ele isso. fala não. Não, Tipo, não. Pode, não. né? Ia ser... Volta. Eu só tava responde de esperando novo. você terminar de falar. Aquele porque tendencioso. pra Ele você falou que falar eu queria ouvir isso aí. Eu queria Não era ouvir bem isso. essa resposta que você Então. estava querendo, Mas é mas vai ter que aceitar. justamente... Mas é justamente o artista entender que o lançamento não é o final. Exatamente. É um meio do caminho. O trabalho continua. A trajetória de lançamento, ela tem uma cauda muito longa. Exato. Você continua, exato. você não pode desistir porque você não entrou na capa da playlist, na Exato. first Exatamente. posição ali da playlist. Exato. O trabalho continua. Toda a comunicação que você está fazendo, a divulgação, ela precisa ser sempre comunicada aos editores para saber que você está de fato trabalhando, é a sua faixa de trabalho, é o seu Exato. produto. Exato. Tem até uma entrevista muito interessante do Tyler que eu fico falando, dizimando quase, evangelizando as pessoas, catequizando sobre como ele fala que o lançamento ele continua por muito tempo e que aquela foi a arte que ele trabalhou por meses, às vezes por um ano inteiro. E que ele não vai deixar morrer ali, não vai divulgar porque não é cool. Exato. Sabe? Não é legal ele ficar divulgando. Não, ele vai ficar ali martelando. Ele fez Exato. aquilo, ele Exato. tem que divulgar, ele tem que pegar o CD e, né, dar pra todo mundo, sair falando, botando um alto-falante. Você tem que, de fato, divulgar. Senão as pessoas não vão escutar. Exato. E eu acho que além de divulgar, eu acho que pra complementar o que você disse, que é perfeito, eu acho que é acreditar, né? Porque tem gente que Se assim... você não acreditar, acredita, quem vai acreditar? aí tipo... Aí lançou.
Aí ele vê assim na sexta-feira, não entrou na playlist na plataforma tal. Acabou. Putz, nessa outra plataforma aqui também não entrou em playlist. Aí ele vai diminuindo, né? Cara, então acho que essa música não sei o É quê. difícil, a gente Caramba. entende. O artista, ele trabalhou naquilo por muito tempo e ele tá esperando, tá uma expectativa muito alta no Sim. lançamento. Mas é também trabalho de quem trabalha com ele, de dar esse apoio e fazer entender que ali é um momento importante, Exato. mas não é o final. A gente Exatamente. vai Não, continuar mas eu acho que a trabalhando. palavra boa que você usou foi momento. Porque existem muitos casos hoje de artistas, assim, que são o top mesmo, tipo Taylor Swift, Chris Brown, que lançaram músicas, assim, álbuns que na época não teve nenhuma repercussão. Estão e depois acontecendo de agora. anos, Exato. as músicas disparam. Então, Exato. às vezes, também não é porque a música não é boa, porque o seu trabalho não foi bom. Foi só o momento. Naquele momento do lançamento, talvez os fãs não deram tanta atenção, mas pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses, Pô, que aquilo entre em alta de novo. Exato, porque a tem gente- casos assim. E eu acho que o artista tem que continuar acreditando, né? Por exemplo, hoje a gente tem o fator TikTok e Kawaii. Às Viu? vezes abre a gaveta, pega um negócio lá, joga pra cima e... Cara, esses dias estava em alta Acende o Farol de Tim Maia. Há pouco tempo atrás estava em alta no TikTok. E por incrível que pareça, nós sentimos depois a resposta como o Deezer. E com certeza os colegas de outras DSPs também sentem a resposta disso, porque as pessoas são impactadas num TikTok da vida, num Kawaii da vida, ficam com aquilo na cabeça e falam, nossa, eu ouvi só 15 segundos, só 30 segundos. Nossa, deixa eu ouvir essa música inteira. Sim. E ouvem depois, sabe? Então, tudo pode acontecer. O que é importante é continuar acreditando, né? Continuar Perfeito, acreditando. perfeito. Mesmo que a primeiro momento não entre numa playlist, mesmo que a primeiro momento você não tenha 1 milhão de views no YouTube, não sei quantos streams no Spotify. Calma, sabe? Calma, continua acreditando, sabe? Que tudo tem seu tempo. Não assim. desista. Não desista, é o Exato. seu catálogo, cara. Catálogo é o seu patrimônio. Exato. É o que você vai deixar pra eternidade. É construção de É o- repertório. Perfeito. É aquilo que se render, você vai deixar pros teus filhos. É a sua Exatamente. herança. Então pensa em catálogo, né? Se uma pessoa não ouviu a sua música, pra ela é inédita. Pô, com Então certeza. vai ser um lançamento. Então você não consegue impactar todo mundo, né? Não é Com tão certeza. fácil impactar todo mundo. Então pense em catálogo. Por isso que eu acredito que essa questão de alinhamento de expectativa, quando o artista ele tem essa consciência de que a música é só um meio, aquele lançamento é mais um lançamento, por mais que ele seja super especial, trate todos como super especiais, Exato. mas ele não é o teu último lançamento. Exato. Ele é um degrau da escada, mas ele faz parte do seu catálogo. Exatamente. Ele tá a sua história. Eu acho sensacional isso que você falou. Eu vejo que muitos artistas se frustram muito fácil, sabe? É uma ansiedade, né? É uma ansiedade, é uma vontade de acontecer, estar num lugar que às vezes ele nem sabe por que ele quer estar lá, mas ele viu alguém que chegou nesse lugar e ele quer estar. E quer né? fazer igual. Quer fazer igual. Agora, deixa eu também falar uma outra coisa muito legal sobre o sertanejo. Quando eu comecei a chegar mais perto desse segmento de música sertaneja no Brasil, uma coisa que eu tenho pra falar que é muito bonita, eu vou falar da maioria, tá? Como os artistas, as duplas e os artistas solo acreditam no que eles estão fazendo. É uma coisa absurda. Eu conheci uma dupla que foi fazer audição na Deezer e eles estavam... eu não tô lembrando agora, eu tô entre duas duplas, por isso que eu não vou falar pra não errar. Mas eu lembro deles falando assim, cara, a gente acredita bastante nessa música, porque é uma composição que a gente acredita, faz parte da nossa vida e tal. E eu lembro de um dos integrantes das duplas falando que vendeu uma propriedade dele. Ele tinha tipo um sítio, uma chácara. Ele vendeu essa chácara Caramba. para poder investir na produção e na divulgação. Caramba, é acreditar mesmo. Acreditar É mesmo. tudo ou nada, velho. Tudo ou nada. É tudo ou É nada. tudo ou nada. Sabe assim, ao mesmo tempo que a gente tá falando que, calma, não se frustre se a música não acontecer imediatamente, mas eu acho que isso reforça o lance assim de, você realmente acredita nisso que você tá gravando, nisso que você tá lançando, sabe? Você venderia a sua casa? Até onde você iria? Né? Sabe assim, eu acho que todo artista podia se perguntar, né, antes de lançar, eu venderia minha casa? Eu daria esse risco pra minha esposa, pros meus filhos, ou pro meu marido? Sabe assim, eu venderia minha casa por isso aqui, eu realmente acredito. Então, isso eu acho bonito no sertanejo,
né? Eu acho bonito esse tudo ou nada. Alguns dias a gente fez uma visita pra vocês e a gente levou a Júlia e Rafaela. Pô, Júlia e Rafaela, cara, eu falando aqui, eu lembrei das duas. Cara, é muito obstinado, né? Pô, A cara. resiliência pura, assim. Ela e por contando mais... a história daquele DVD que elas Cara, o gravaram. quanto a Camila, né, irmã das meninas, da Júlia e da Rafa, foi sangue no olho. Pô, e uma coisa que a A gente tem gente que dizer veio da falando Camila no aqui. caminho sobre isso. Camila, um beijo pra você. Você é incrível. Beijo. As meninas também são a dupla. Mas eu acho que, pra quem não sabe, Camila é a irmã mais velha, né? Sim, sim. Da Júlia e da Rafa. Enfim, mas ela é um bonito que eu vi como que a Camila acredita nas irmãs. Demais. Não foi emocionante Demais, aquele E gente. dia? corre Demais, atrás, nossa. Lá na Deezer, ela contando? Essa história, ela tem que ser divulgada pra todo mundo. Eu espero que as meninas ainda venham aqui no nosso podcast. Sim. Pra gente Elas têm que conversar, vir, pra elas pô. contarem. Porque assim, eu levava em cada loja que eu levava, em cada parceiro, eu soltava uma lágrima, ou então eu começava a chorar de fato e ficava com o rímel todo borrado. E foi isso que me fez levar elas Porque é nos muito de parceiros, verdade, né? Porque é muito de verdade. Uma história de Era um resiliência. É uma single, história de gente. verdade, A gente não velho. tava indo fazer uma audição de um projeto, mas era um single que era muito importante pra dar um novo ar pras meninas. Exato. Basicamente, pra quem também tá muito curioso, elas contaram a história de como elas gravaram um DVD que foi... É rancho ou é sítio? É uma chácara. É uma chácara. É na propriedade do pai delas, é uma fazenda. Ele É. tem criação de gado. É uma fazenda. Uma fazenda. E elas contaram pra nós lá na Deezer como que elas gravaram literalmente um DVD Sim. sem R$1 de Sem investimento. R$1. Enquanto o tô tempo, mentindo? Não tô mentindo, foi exatamente isso. Não foi? Enquanto O pai dela tempo? falou, te vira, Camila. 5 dias. Em 5 dias, diga-se de passagem, sem R$1 de Eu orçamento, fiquei, Real. não, e em 5 dias. não, isso é impossível. Isso Mas é impossível. Mas super não sabendo genuíno, que era né? impossível, foi lá Foi lá e fez. fez. Foi lá e fez, Foi lá cara. e fez, Emocionante. fizeram. E foi super emocionante elas contarem essa história. A Camila pegou as meninas, colocou debaixo do braço, crianças, e foi... Eu lembro que ela. Sal. Lembra da Camila contando que ela foi até atrás de um deputado da cidade. A juíza. A juíza. A juíza. Pegar os tapetes. Pegar os tapetes emprestados. Gente, isso precisa ser gravado, cara. Precisa demais. Precisa ter um podcast com essa história, que é Isso genial. Gente, agora a Vê o gente DVD do Caminhão encaminhando Amarelo. aqui pro final, a gente quer saber um pouco sobre quais novidades a gente pode esperar da Deezer. Uhum. Quais ferramentas, novidades, quais momentos novos a gente pode aguardar aí nos próximos dias, nos próximos meses, pro ano, pro Sim. próximo ano. Não, cara, uma coisa que eu tenho muito legal pra falar. Cara, a gente tem que fazer uma parte 2 depois pra falar um pouco Temos. mais da Deezer. É muito assunto. É muito assunto, não dá. é muito assunto. Mas uma coisa que pra nós da Deezer já não é mais novidade. Mas uma coisa que eu preciso muito falar é que eu falo isso com muito orgulho. Hoje a palavra do momento da nossa indústria é super fã. Que é o quê? Aquela pequena camada de usuários, de pessoas muito fãs de algum artista. O topo da psicopatas, pirâmide. quase que psicopatas pelo artista. E a Deezer que começou a perceber a importância do superfã, né? Então a Deezer começou a promover experiências aos superfãs, né? Por exemplo, a gente na Deezer consegue identificar, exemplo, quem que é o usuário de São Paulo que mais ouve Ana Castela. A gente consegue identificar isso e a gente consegue entrar em contato com esse usuário e a gente consegue fazer que ele tenha contato com o artista que ele ama. Isso é incrível. Então isso é uma coisa que a gente já tem feito, mas ainda soa como novidade. E um spoiler que eu posso Já dar... faz há bastante tempo. Já faz há bastante tempo. Os últimos 2 anos de Barretos, 23 e 24, nós trouxemos superfãs da Deezer. Inclusive, colocamos um palquinho ali, uma loucura, gente. Nós fizemos. Na arena. Mas deu certo. Colocamos um palquinho Deezer no meio da arena. E a gente fez com que... Gente, olha isso. Chitãozinho e Chororó Meu Deus. cantando Evidências no final do show. No palquinho Deezer. Só que quem que estava ao redor desse palquinho? Os usuários super fãs da Deezer, da dupla Chitãozinho e Chororó. Nossa, cara, Colocamos experiência. Zezé de Camargo e Luciano cantando Ao Amor ali com os super fãs de Zezé de Camargo e Luciano. Então, assim,
Experiência E- única exato. na vida da pessoa, Exatamente. vai marcar pro Mas resto é da vida. essa palavra, a expressão, experiência Experiência única. única. Como a Experiência. Deezer está Exato. proporcionando uma experiência A Deezer- única aos Exatamente. superfãs, que são únicos. Que são únicos. Então, isso é o que é mais diferente. Ainda vou dar não posso dar um spoiler muito grande, mas isso vai se estruturar cada vez mais na Deezer. Então, a gente Porque a Excelente. gente entendeu que o usuário, ele é um coração, ele é uma pessoa que tá ali. Ele não é um número de usuário ativo. Não é um algoritmo. Não é, sabe, não é algoritmo, não. Ele é um ser humano, né? Eu sei que nosso tempo tá acabando, eu vou contar uma história Vai. só para finalizar isso de Superfã. Nós trouxemos a equipe de uma distribuidora pediu para que o Zezé de Camargo pudesse apresentar para nós, fazer uma audição do trabalho dele, do Rústico, ao vivo, Legal. que é o trabalho solo do Sim, Zezé sem o sim. Luciano. Então ele foi lá, e a The Orchard, que é a distribuidora dele, sugeriu da gente, pô, vamos trazer alguns superfãs dele para fazer essa audição. Aí a gente começou a conversar. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos trazer os superfãs de Zezé de Camargo, os usuários que mais ouvem Zezé na região de São Paulo, e não vão falar nada. Nós não vamos falar que o Zezé vai estar com a gente. A gente só vai falar que eles vão poder ouvir em primeira mão Um projeto. um projeto do Zezé que está para ser lançado, né? Então nós convidamos esses superfãs, foram 4 ou 5 superfãs que nós convidamos de São Paulo, convidamos eles. Eles chegaram um pouco antes, obviamente. Tá. E eu lembro de um deles que eu nunca vou esquecer desse usuário da Deezer, que era uma pessoa que trabalhava como segurança, né? Então ele tinha a gente cumprimentou ele, deu um abraço, falou: pô, que legal que você tá aqui, você é super fã do Zezé, né? Não, sim, eu sou. Não Super deu sério. sério, não deu muita abertura pra gente. E eu que sou assim, sem vergonha, descarado, eu geralmente converso, dou um abraço e tal. Aí eu falei: pô, esse cara não quer muito papo. Tudo bem. Aí ele dele. tomou o café dele, ficou sentado no sofá, mexendo no celular, ok. Fiquem com essa figura aqui, tá? De uma pessoa alta, grande, cara fechada. Sem saber que o Zezé ia entrar no estúdio. A gente tem um estúdio onde a gente faz as audições. Corta pro Zezé abrindo a porta desse estúdio, entrando no estúdio da Deezer. Essa pessoa aqui que eu tô contando pra vocês, quando viu o Zezé entrando por aquela porta que ele não sabia que ia encontrar com o Zezé, começou a chorar copiosamente. Desmontou na nossa frente. Então aquela pessoa carrancuda Essa reação não tem preço, né? não tem preço. É uma experiência única. É uma experiência única que a Deezer proporcionou para esse usuário. E outra coisa, não foi só o usuário que foi emocionado. O Zezé ficou emocionado. Uau. Porque ele teve ali a certeza absoluta de que ele tá de frente de... realmente é um fã, a um super fã Sim. dele. Porque, é uma por conexão exemplo, real. é uma conexão real. Porque os artistas geralmente tocam em festivais, É um contato extra show. tocam em rodeios. Como que, por exemplo, como que a Ana Castela vai dizer assim? É que a tamanho da Ana Castela é sacanagem. É só falar qualquer criança, né? Tipo, qualquer adulto, qualer adolescente vai Hoje, falar. inclusive, é eu super fã. presenciei uma criança chorando porque ela entrou aqui no rancho pra falar com a Nossa, Ana cara, de isso tarde. aí Gente, não- eu isso comecei não a dá. chorar. Exatamente. Mas para finalizar essa história, esse super fã era tão super fã que, dado o momento que o Zezé tava lá com a gente, o Zezé começou a contar a história de uma música X, assim, não lembro qual que era a composição dele. Ele falou, e o Zezé contando, né? Nossa, a composição, pô, o dia eu tava na minha fazenda e tal, senti um negócio no meu coração, pensei numa pessoa que comecei a escrever. O super fã bem assim: Zezé, com todo respeito, deixa eu te interromper. Essa música que você tá falando não é X, não, é a música Y. Aí o Zezé: nossa, é verdade. Eu tava contando a história. Deus. Esse é o super fã. Esse é o nível. Esse é o esse nível é o do super super fã. Entendeu? Esse realmente merece. Exato. Enfim, então a gente vai cada vez mais estruturar. E pra finalizar mesmo, que eu vou parar de falar, nós somos uma DSP, Daqui né? a pouco vão desligar a luz, puxar o microfone do cabo já. Exato. Tipo, Isso tchau. eu falo demais, tem esse problema. Mas, Mas vai ter a parte vamos ter a 2. parte Vai ter a dois. parte 2, mas nós somos uma DSP, né? DSP, quem não sabe, significa Digital Streaming Platform, que é uma plataforma digital de streaming, né? Nós da Deezer temos a aspiração de ser uma ESP, que é uma ESP, que é uma Experience
streaming platform. Opa, e... Então, o que a gente É quer a primeira vez que eu escuto Primeira esse vez que eu- termo, ó. tá? Eu tô processando, eu achei Exatamente. extremamente Vamos. importante, assim. Exatamente. Ainda bem que tá registrado pra depois ninguém Isso. copiar Ninguém isso aí. diz depois, entendeu? sabe? É isso aí. Enfim, gente, parei É de falar. inédito. Gente, Muito queria obrigado. muito agradecer a presença de vocês.